Rádio Bandeirantes. Doutor Robalinho, é um maior prazer falar com o senhor. Desde o início, o senhor colocou aqui algumas posições em que pese até essas posições cortarem na carne de quem o senhor representa. O senhor colocou algumas posições interessantes aqui. Primeiro que a delação premiada, o Instituto da Delação Premiada, que foi defendida pelo seu Janot agora, que foi defendido pelo seu Janot agora, os princípios foram defendidos pelo seu Janot agora, independente do Joesley ter cometido um deslize ou não. Eu me lembro perfeitamente bem de tudo aquilo que o senhor falou e eu usei muito isso que o senhor falou. Olha, qualquer deslize que o delator cometer, o benefício que ele tem vai ser anulado. Olha, isso aí tem que ser analisado, isso não termina agora. Aí perguntei sobre o senhor Marcelo Miller ao senhor. O senhor disse, olha, o Datena, eu acho que dentro da lei ele podia fazer o que ele fez. Aí eu perguntei ao senhor na sequência, o senhor faria? O senhor falou, não, eu não faria. Eu sinceramente não faria, não quero entrar mais em detalhes, mas eu não faria. Eu me lembro que foi uma das entrevistas mais esclarecedoras que houve aqui sobre todo esse assunto e faz muito tempo que essa entrevista foi feita. E o senhor fala de uma forma que todo mundo entende, porque tem gente que fala de leis que ninguém entende. O senhor fala de uma forma que é muito fácil da gente entender. É um prazer falar com o senhor. Eu gostaria que o senhor colocasse a sua posição a respeito de tudo isso que está sendo conduzido. O ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista a gente agora, o senhor não deve ter ouvido essa entrevista na íntegra, mas ele acha que havia uma conspiração por parte da Procuradoria em relação à desmoralização do Supremo ou coisa parecida. Enfim, que impressão toda o senhor tem de tudo isso que a gente está experimentando agora, doutor Robalinho? É um grande prazer, de verdade, falar com o senhor. Desculpe aí o palavrão, eu não queria recebê-lo com um palavrão, mas eu não podia falar outra coisa desse Joesley, que esse cara já realmente me torrou bem a paciência, eu perdi bem a paciência com esse cara. Esse cara já me custou muito porque eu falei tudo que eu pensava dele em momento que talvez não devesse ter falado, mesmo porque eu não sou dono da emissora de rádio, nem sou dono da televisão. Eu tenho que prestar respeito à hierarquia e de vez em quando eu avanço demais no meu caminho e reconheço que avanço e que o dia que eu tiver a minha televisão e a minha emissora de rádio, aí eu podia falar o que eu quisesse, mas eu sou tão incompetente que nem isso eu tive capacidade de ter. Mas é um prazer falar com o senhor, doutor Robalinho. Que impressão o senhor tem de todo esse caso que está acontecendo? Antes de mais nada, bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, agradeço as palavras. Eu acho, Datena, o seguinte, eu não ouvi a fala do ministro Gilmar, mas eu gostaria de começar fazendo o seguinte comentário. Eu já vi em jornais comentários do ministro Gilmar na mesma direção. Não há nenhuma conspiração da PGR ou do PGR contra quem quer que seja. Pode ter havido, e aí eu reconheço, já vou tocar nisso, um erro de comunicação na fala do PGR há 2 dias atrás, quando, na coletiva, fez comentários sobre o que estava se abrindo em termos de investigação. O PGR enfrentou a situação que, como você muito bem lembrou, nós conversamos exatamente no momento que estava sendo travado e anunciado o acordo com o grupo JF e com os irmãos Batista, Joesley e Wesley. Nós comentamos exatamente de que é da natureza, é previsto na lei que trata da delação, da colaboração premiada, de que a colaboração é uma via de mão dupla. Não se trata de um presente, se trata de um acordo no qual o colaborador tem obrigações e que são obrigações pesadas. O próprio acordo, e a lei também, prevêem de que se essas obrigações, entre as quais está com destaque que ele não pode mentir, nem pode omitir, ou seja, deixar de falar algum crime do qual ele tem conhecimento, se ele descumpre essas obrigações, ele está ciente, está escrito no próprio acordo de que ele perde os benefícios. Então, eu acho que esse processo todo, e aí o Procurador-Geral, e eu vou discordar do ministro Gilmar, então, nessa colocação, o Procurador-Geral agiu de maneira correta nesse ponto, digamos, no que importa, no agir do Ministério Público. Cabia a ele, diante dos fatos graves que chegaram a seu conhecimento, imediatamente, de maneira pública, abrir o procedimento de investigação, sem olhar para se isso vai prejudicar alguma coisa de imagem do próprio Ministério Público ou
prejudicar essa ou aquela investigação, isso pouco importa. O Ministério Público só tem que ter compromisso e só tem compromisso com a verdade. Então, na medida em que aparece um fato desse, um fato grave desse, ele imediatamente abriu o procedimento, imediatamente abriu a investigação que deveria. Não há conspiração nenhuma para envolver o Supremo. Quem declarou, fez declarações levianas, aparentemente, segundo todos nós compreendemos, levianas sobre o Supremo, foi o senhor Joesley Batista no seu diálogo nada edificante, o diálogo muito ruim que todos nós agora estamos tendo conhecimento do que foi. Acho sim, contudo, eu faço essa colocação e esse reconhecimento em público, é uma questão pontual, mas tem que ser feita, de que o Procurador-Geral talvez tenha falhado numa frase, numa resposta. É bom lembrar, você, Datena, e os ouvintes todos sabem como é que é a dinâmica de uma entrevista. Não foi algo que ele trouxe pronto, foi numa resposta a uma pergunta de um jornalista, quando ele citou o que havia fatos gravíssimos em relação ao ministro do Supremo, colocando no mesmo patamar do que estava, por exemplo, em relação, já claro, ao ex-procurador Marcelo Miller. Isso realmente foi um erro de comunicação. Se você lê a petição, e o ministro Gilmar com certeza teve acesso a isso, verá que no documento escrito, o procurador-geral não comete esse erro. O Supremo está citado muito de leve ao dizer exatamente de que o Supremo estava sendo atacado levianamente e isso deveria ser verificado. A petição fala página e meia em relação a Marcelo Miller e tem uma única frase que cita o Supremo Tribunal Federal, mostrando o devido importância. Mas na entrevista, ao fazer uma resposta, pareceu dar a entender que se tratava de uma situação idêntica dos dois. Então houve um erro aí de comunicação e apenas isso. No ponto de vista fundamental, que é o ponto de vista de atitude, a atitude do Procurador-Geral, a atitude de abrir a investigação foi a mais correta possível. Isso vai manter rígido não apenas a prova, as provas que foram coletadas, mas dar sequência legal ao próprio Instituto da Colaboração Premiada. O ministro Gilmar Mendes, eu não vou fundamentar a nossa entrevista baseado em tudo que o ministro falou, mas são coisas importantes, porque foram ditas em relação à Procuradoria, em relação ao Janot, especificamente. Colocou aqui que o procurador, aliás, tanto o ministro, o procurador Janot é passível sim de investigação por causa do Miller, porque o Miller era da Procuradoria e passou para o outro lado da história e que parece ter conduzido a delação do Joesley por essa última fala do Joesley. O senhor procurador, do seu ponto de vista, é passível de investigação ou não? Qualquer pessoa é passível de investigação, que se diga isso desde logo. Seja o procurador-geral ou quem quer que seja. O Ministério Público defende exatamente a impessoalidade. Mas, por outro lado, com todo respeito ao ministro Gilmar, segundo todos nós ouvimos, todos nós, a essa altura, temos acesso ao áudio, no próprio áudio não há nenhuma sinalização de que o procurador-geral estivesse, digamos, no mesmo barco que Marcelo Miller. Marcelo Miller, sim, estava orientando, segundo os áudios, e eu acho que o Marcelo vai ter direito de fazer seus esclarecimentos, nós temos que esperar para ouvir o que ele vai falar, embora os indícios sejam muito fortes, e todos nós reconhecemos, o próprio procurador-geral reconheceu, de que, na sua entrevista, de que há indícios muito fortes de um comportamento até criminoso por parte de Marcelo, infelizmente. Mas vamos lá. O que se aparece no áudio é de que o Marcelo seria usado para se aproximar de Janot, que o Marcelo estaria orientando, que eles estariam combinando com o Marcelo, nada em relação ao Rodrigo. Em relação ao Rodrigo, há uma especulação absolutamente descabida, ou pelo menos não há nenhuma sinalização disso, nem público nem privado, de que o Rodrigo iria advogar nesse ou naquele escritório ou tal que teria interesse da JF. Isso absolutamente não tem nenhuma base, é uma coisa que não estava no mesmo patamar do que é colocado em relação ao Marcelo. Quanto ao Marcelo estar envolvido, e por conta disso necessariamente o Rodrigo está envolvido, é uma inverdade, e é curioso ouvir isso exatamente do ministro Gilmar. O ministro Gilmar, ele tem o nosso respeito como jurista, mas muitas vezes nós soltamos uma nota há algum tempo atrás, a ANPR, você deve ter visto, Datena, como muitos viram,
fazendo referência exatamente ao fato de que o ministro Gilmar tem um comportamento no debate público que não é um comportamento típico de um ministro do Supremo. Ele, enquanto todos os seus pares se comportam como juízes, fazem comentários comedidos, ele faz questão de fazer comentários duríssimos, mais do que de qualquer político, sobre qualquer assunto que lhe aprover. Não nos parece, eu não sou censor do ministro Gilmar, mas eu só tenho que chamar a atenção de que isso não é um comportamento típico nem comum de nenhum ministro do Supremo. Deixo à população a avaliação sobre isso. Mas o que eu ia comentar é que nesses comentários incisivos do ministro Gilmar, ele mais de uma vez já fez questão de dizer de que político A ou político B não poderiam ser atingidos pelo fato de que um outro político de relação deles, ou às vezes um subalterno, estava envolvido nessa ou naquele fato criminoso. Mas em relação ao procurador-geral, parece que ele querer fazer um raciocínio diferente. Ou seja, se há um assessor do procurador-geral envolvido, necessariamente ele tem que ser investigado. Bom, o que tem que ser investigado e será investigado está explícito na colocação do procurador-geral, e fique tranquila a população de que isso será feito, é investigar o que Marcelo fez enquanto ainda era procurador da República. Portanto, se ele fez alguma coisa irregular no gabinete do procurador-geral ou em relação ao gabinete do procurador-geral, isso será visto e será verificado sim, sem qualquer contemplação com quem quer que seja. O Ministério Público não tem contemplação com ninguém. Mas não há qualquer evidência, tá? Pelo menos por enquanto, pelo menos no áudio que todos nós ouvimos. Se o ministro Gilmar colocou alguma outra coisa, seria interessante que Sua Excelência dissesse o que é, de que o procurador-geral, desde logo, já precisa estar em investigação, ou que esteja no conluio com Marcelo Miller, ou quem quer que seja. Não parece estar, e o comportamento dele durante esses anos todos, e neste episódio, não demonstra isso, muito pelo contrário. Mas fiquem tranquilos todos que tudo em relação aos fatos será investigado, sem contemplação com quem quer que seja. Não podemos esquecer de forma alguma a figura central de tudo isso. Porque até agora o sujeito atacou ministros, atacou procuradores, envolveu procuradores, atacou o presidente da República, deu uma entrevista esse fim de semana em que parecia ser herói salvador da pátria brasileira depois de deixar a posição de bandido, porque só um bandido pode delatar. Eu tive essa reafirmação da boca do senhor que entende de leis pra caramba, da Atena. Quem delata, só delata criminoso. Quem não é criminoso não vai lá fazer delação premiada. Não é? Nós, em tese, não precisamos delatar ninguém, até que alguém descubra que a gente cometeu um ato ilegal e aí nós vamos conseguir algum benefício. Isso foi muito bem claro, a população entendeu muito bem. Mas até agora nós fizemos uma entrevista que nós esquecemos da figura central, que é o Joesley. Esse cidadão, que eu não posso chamar de bandido agora, que foi perdoado, não só pela Procuradoria que encaminhou, mas pelo próprio Supremo que ele atacou agora, e que homologou esse acordo de delação premiada, a gente não pode esquecer isso também, é esse cidadão que está acima do bem e do mal hoje, ele pode matar alguém que ele não vai preso, entendeu? Esse cidadão até agora não foi lembrado da entrevista. Pelo que o senhor ouviu, o deslize necessário da omissão, porque quando ele entregou o gravador à Polícia Federal, ele não sabia que a criminalística da Polícia Federal poderia descobrir a conversa que ele achava que apagou. Ele que é tão inteligente, tão genial, o cara mais inteligente do mundo, não sabia que podia ser recuperado. Tanto que foi recuperado pela criminalística da Polícia Federal. Pelo que o senhor está vendo, analisando, essa delação tem todos os princípios para que seja anulada e que esse sujeito seja conduzido à cadeia ou não? Joesley Batista, sem qualquer dúvida, cometeu crimes dos mais graves possíveis. A colaboração premiada, continuando ou não continuando, esse fato é fato da Atena. Portanto, não há nenhum erro de você falar dos crimes que ele cometeu. E me permita, antes de te responder mais diretamente, acompanhar você no elogio ao Instituto Nacional de Criminalística e à Polícia Federal. Nós sempre dissemos que, recebidos pelos peritos federais os áudios, esse áudio seria absolutamente analisado até o fim, em todas as suas consequências, que nossa perícia é uma perícia de mais alto nível, de padrão global. Então, portanto, o que se descobriu ali, eu concordo com você,
eles não tinham noção de que eles poderia ser captado esse diálogo que estava por trás do diálogo, degravado, na opinião deles, coberta a gravação por outra, e que não estava, foi recuperado pela Polícia Federal, que provavelmente gerou isso tudo que está acontecendo. Eu acho que, só me permita fazer uma correção, mas não é nem a você, porque eu acho que o próprio Procurador-Geral, Rodrigo Janot, nesse sentido, deu uma pontuação que não me parece a mais técnica e que, com isso, acabou gerando uma confusão na população. Não se trata de rescindir o contrato de colaboração premiada ou acordo de colaboração, mas, na verdade, de cumpri-lo. Porque, como eu comentei, nós já comentamos aqui, você mesmo, Datena, lembrou muito bem, o próprio acordo de colaboração premiada prevê de que se a pessoa, no caso, o Joesley e o Ricardo, dois dos colaboradores, descumpre de alguma forma os termos do acordo, o compromisso que assumiu de entregar todos os fatos criminosos e não apenas alguns ao Estado, a consequência será a perda ou a revisão dos benefícios. Então, portanto, se trata de cumprir e não rescindir o acordo. Se trata de cumprir a colaboração premiada nos termos exatos em que ela está na lei. O que pode acontecer é ele perder os benefícios. E aí você me fez uma pergunta que eu não fujo de responder, Datena, embora não seja meu o processo, obviamente isso será avaliado. E acho até que por circunstância temporal não será avaliado nem pelo atual Procurador-Geral, porque não haverá tempo útil, na minha visão pelo menos, para até o dia 18 de setembro haver uma revisão pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot, então provavelmente isso será uma conclusão a ser feita pela Procuradora-Geral futura, Raquel Dodge, que assume no dia 18 de setembro, mas está diante de todos nós uma circunstância que aparece apontar claramente para a necessidade de revisão dos benefícios ou até cancelamento dos benefícios diante da manipulação da lei e manipulação da justiça que se tornou clara nos relatos e no diálogo do senhor Joesley Batista. Não cabe a ele decidir que tipo de crimes ele vai fazer ou não fazer, não cabe a ele contratar pessoas que ainda estão dentro do Ministério Público Federal para orientá-lo, para fazer isso, fazer aquilo, ou se aproximar de quem quer que seja. Isso é crime e ele não cometeu. E ele não colocou o crime no tempo hábil para a justiça, e enganar a justiça, enganar o Ministério Público tem consequência nos termos da lei da colaboração premiada. Um último ponto, Datena, me permita. Eu acho que a sua indignação com o senhor Joesley Batista é a indignação de todos nós. Você, então, aí está mostrando uma consciência, mais uma vez, a voz de uma consciência coletiva. Eu estou indignado também, todos nós estamos, mas apenas me permita o atrevimento de dizer que você só, como na sua fala, só focou numa impropriedade, ao dizer de que ele está acima do bem e do mal, que ele pode matar alguém que não será atacado. Não é assim. Não é assim que a colaboração premiada funciona, nós já conversamos isso. Qualquer crime posterior, se o senhor Joesley cometer um crime agora, se ele pegar um revólver e atirar em alguém, hipoteticamente, ou praticar um crime societário através da sua empresa agora, depois da colaboração travada, ele responderá da mesma forma. E mais grave, dependendo de que tipo de crime seja, ele pode perder a colaboração só pelo crime que ele cometeu posteriormente. Não existem cidadãos acima do bem e do mal. Existiu um contrato de um acordo em que ele entregou provas caudais, isso temos que reconhecer. Já foram feitas várias operações da Polícia Federal baseadas em pequena quantidade do enorme caudal de provas que eles entregaram. Então, essas provas são sim úteis ao Estado e vão continuar sendo usadas. E, com base nisso, ele teve um benefício. A gente já discutiu na época que nós não temos noção exata de todas as provas que ele entregou para poder fazer uma reflexão se o benefício foi ou não exagerado, mas o fato é que agora, no momento 2, quando se descobre que ele descumpriu os seus compromissos, o benefício deverá sim ser revisto, tá? Se de maneira total ou parcial, isso ainda será visto, muito provavelmente, eu não acredito que dê tempo de ser resolvido ainda pelo esse Procurador-Geral, pela próxima Procuradora-Geral, tá? Raquel Dodge, que assume dentro de poucos dias. Como é bom a gente conversar sobre um assunto que a pessoa sabe que a gente não sabe. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Você tem a oportunidade de aprender.
Eu acho isso bom demais. E foi tão boa aquela entrevista com o doutor Robalinho daquela época, porque eu usei isso depois com uma propriedade, que eu não sou um cara inteligente, eu tenho uma inteligência mediana, sempre fui muito ruim de escola, sempre fui fraco de escola, mas eu ouço o que as pessoas falam. Tem muito entrevistador que pergunta, vai com as perguntas prontas e não ouve o que o cara fala. Eu não, eu uso para aprender. Então, o que eu aprendi com o doutor Robalinho, eu já usei várias vezes e o cara fica me ouvindo, acha que eu tenho um conteúdo maravilhoso. Não, isso eu captei de quem eu aprendi e faz pouco tempo, foi na entrevista com ele que eu aprendi. Primeiro ponto, doutor Robalinho, interessante, né? Porque é mais uma luz que você joga sobre um assunto que também eu não tenho a pretensão de entender, mas que aprendi mais uma vez. Não, o cara ele só vai cumprir o acordo que está lá escrito. Está lá escrito que se você não cumprir com o que você falou aqui, cabra, você vai pagar por isso, é só isso. Então, não é que ele descumpriu o acordo, ele cumpriu o acordo, faz parte da história. E faz parte da história que ele não poderia omitir, deslizar sobre qualquer tema daquilo que foi acordado ali. Então, ele cumpriu o contrato. Da mesma forma que eu falei outro dia, grosso modo, eu estou dizendo isso, que o Barcelona está dizendo que o Neymar descumpriu o contrato. Não, ele pagou uma multa de 222 milhões de euros, que estava lá previsto. Se ele descumprisse o contrato, ele pagaria a multa. Então faz parte do cumprimento de contrato. Pagou a multa e foi embora. A mesma coisa que eu fiz com a Record. Paguei uma multa milionária pelo deslize que eu cometi, fiz um acordo judicial e paguei a multa que eu devia pagar. Mas é bom conversar com gente que entende das coisas e a gente que não entende praticamente sobre nada do que a gente fala. É bom para aprender, usar essas entrevistas para aprender. A última colocação que o senhor fez, e eu digo que o senhor é uma pessoa muito didática, eu queria saber, já aí como pergunta e não como afirmação, não é sobre o risco de ser corrigido, não, mas é sobre o risco de aprender mesmo e que a população entende. Na ordem da delação premiada que existe hoje, que o senhor mesmo disse que é uma instituição muito jovem, há 4 anos se usa essa lei de delação premiada no Brasil e que deve ser revista, o senhor disse naquela época, mas na ordem dos fatores aí que o sujeito deixando de fazer aquilo que ele acordou, né, qual é a colocação da prisão? Que ele vai perder benefícios, mas vem em que parte aí a prisão? Porque o que todo mundo pensa é ver esse Joesley preso, essa é a grande realidade. Mas a perda de benefícios, a prisão vem em que escala aí? O senhor entendeu a pergunta que eu fiz, doutor? Entendi, acho que sim, Datena. Vamos lá. Bom, primeiro, dizer o seguinte, eles confessaram uma quantidade enorme de crimes. É difícil até de quantificar qual seria a pena, tá, do somatório de crimes em que eles confessaram a participação. Porque cada vez que eles confessaram, olha, fulaninho, político, eu passei tantos milhões como propina, paguei tantos milhões para esse outro, fiz isso, fiz aquilo, isso é um crime diferente. Então, é fácil de dizer que eles podem enfrentar uma pena de dezenas, até centenas de anos de cadeia. Havia um acordo, eles fizeram um acordo no qual eles estariam sem essa pena em troca de toda a colaboração que eles entregaram. Mas qual é o termo da colaboração? Nós já comentamos aqui. Se ele descumpre, e aparentemente ele descumpriu, isso vai ter que ter um procedimento, e é isso que o Procurador-Geral abriu corretamente, um procedimento no qual ele, Joesley Batista, como qualquer outra pessoa, tem direito à defesa, ele vai ter que apresentar seus argumentos, tentar se justificar, mas se ao fim e ao cabo se comprovar o que para nós todos parece evidente, que ele descumpriu os termos do acordo, e todas as provas que foram produzidas, inclusive as confissões do senhor Joesley Batista, estão válidas e permanecem no processo. Então eu diria que é praticamente certo que ele será condenado a muitos e muitos anos de cadeia. No momento em que a condenação transitar em julgado, tá, isso ou a partir da segunda instância, na situação hoje posta pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele, Joesley Batista e todos os demais que por acaso forem, cujos benefícios forem cassados, terá que cumprir a pena, diferentemente do que está no seu acordo atual. Se o acordo for mudado apenas parcialmente, é provável que, como aconteceu com alguns outros colaboradores que nós estamos acompanhando, tá, do caso da Petrobras,
você tem vários colaboradores que vão passar muitos anos de cadeia, embora não suas penas completas. Isso ainda está para a gente examinar. Mas se a sua pergunta, Datena, eu não fujo dessa questão, será que ele não vai ser preso preventivamente, preso antes mesmo do julgamento agora? Aí eu tenho que lembrar a você e a população o seguinte: a regra da chamada prisão preventiva, ela é diferente. Ela não leva em conta a gravidade do crime em si, não pode levar. A justiça diz, olha, a gravidade do crime não é a questão, ele não está condenado ainda. É saber se existem elementos de que ele esteja perturbando o processo, por exemplo, destruindo provas, obstruindo o trabalho do Estado, ou, numa outra hipótese, que ele esteja tentando fugir. Se em qualquer hipótese dessa se mostrar verdadeira, e o senhor Joesley Batista tem conhecimento amplo dessas hipóteses que eu estou falando, ele é muito bem assessorado por advogados muito competentes, então, com certeza, ele sabe que se qualquer sinal acontecer disso, pode ser decretada sua prisão preventiva e ele ser preso até de imediato. Eu ia perguntar não isso. impede. Eu ia perguntar isso. Já não seria bom pegar o passaporte dele, não? Porque hoje ele pode sair do Brasil a hora que ele quiser, né? Ou não? Não saberia dizer, Datena, se ele já entregou o passaporte, se ele está numa situação de ter que comunicar as viagens para o juiz ou não. Isso realmente eu vou ter que ficar lhe devendo essa informação porque eu não vi escrito em canto nenhum e não sei. Mas tenho certeza que por parte dele e da sua defesa, que ainda estão tentando manter o contrato, o acordo de delação em pé, por tudo que eles reagiram nas últimas 48 horas, como também por parte do Ministério Público e da Polícia Federal, esse cuidado está sendo tomado para evitar que ele fuja ou coisa do gênero. Ele até agora não sinalizou hora nenhuma tentativa de fugir. Se houvesse isso, ele estaria de imediato detido. Você pode ter certeza. Mas, doutor Robalinho. Não, Datena, só para a última frase para dizer para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que não tenho dúvida de que se o benefício for afastado, como as provas permanecem, não permanecem as provas apenas contra as pessoas que ele delatou ou as pessoas que ele indicou terem participado de crimes. As provas contra ele próprio também permanecem rígidas, ou seja, inclusive as confissões. Aquelas confissões que nós vimos em áudios que apareceram na televisão e que nós lemos nos jornais. Então, a todos aqueles crimes ele vai responder e, ao ser condenado, vai ter que cumprir as penas dele se o benefício for cancelado. Uma pergunta curta para encerrar e depois eu queria fazer um complemento ao senhor. Mas é possível que o senhor Janot denuncie de novo o senhor presidente da República e que peso teria essa denúncia agora? Segundo se discute já há várias semanas e meses, e o próprio procurador-geral Rodrigo Janot já deixou isso muito claro à população, existe uma investigação em andamento, ou duas para ser exato, que envolve o presidente da República. Queria lembrar você, Datena, de que, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, de que uma dessas investigações é o chamado quadrilhão. Foi assim que foi colocado pela imprensa. Foi um dos primeiros inquéritos a ser aberto, ainda lá atrás, daquela famosa lista de Janot, que era para analisar a participação de todos os políticos, aí uma participação coletiva, digamos assim, na elaboração de um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras e vários outros órgãos públicos. Houve denúncia agora do quadrilhão da Dilma e do PT e do Lula. Exatamente. Né? Era aí que eu queria chegar, Datena. No evoluir das investigações, isso cerca de um ano e pouco atrás, o Procurador-Geral solicitou ao Supremo, e foi deferido pelo relator, a divisão do que era um inquérito só em 4 inquéritos. Um inquérito que se referia ao Partido dos Trabalhadores, um inquérito que se referia a políticos, aliás, ao PT não, vamos ser mais exatos, a políticos do Partido dos Trabalhadores, porque não se trata de criminalizar o partido político, isso nem é possível do ponto de vista legal, então, portanto, peço desculpas pela referência equivocada. Um outro para investigar políticos do Partido Popular, do PP, tá? E 2 para investigar políticos do PMDB. Um chamado PMDB da Câmara, assim chamado, e outro PMDB do Senado. O do PP e o do PT, Partido dos Trabalhadores e Partido Popular, foram já apresentadas as denúncias. Se tornou pública ontem a que se refere ao presidente Lula, a presidenta Dilma e outros grandes dirigentes do Partido dos Trabalhadores,
como já tinha sido antes, em primeiro lugar, do PT. Então, dito isso, vamos chegar no presidente Temer que está se referindo. Temos essa informação, como tem também a população em geral, de que os do PMDB estão em fase final de elaboração de denúncia. Se isso, como disse o Procurador-Geral, vai terminar ainda na gestão dele ou não, isso não sabemos. Mas é perfeitamente possível de que essa denúncia aconteça, sim, nos próximos dias, como aconteceu ontem, a referente ao Partido dos Trabalhadores. É algo natural. Datena, todos nós, na nossa vida privada, quando a gente tem uma fase de mudança, olha, nós estamos terminando um determinado mandato, estamos terminando uma determinada presença num local, nós todos fazemos o esforço de deixar a casa mais arrumada possível, de deixar o trabalho terminado num limite máximo possível. É isso que o Procurador-Geral está fazendo. Então não há nenhuma forçar, o que há é um esforço natural de deixar o que está pronto já devidamente terminado e assinado. Então, se a denúncia estiver madura, e aparentemente está se aproximando disso, ele fará e encaminhará. Isso foi colocado pelo Procurador-Geral, e eu quero repetir para a população, de que não há nenhum risco às provas que foram conseguidas dentro da delação premiada do senhor Joesley. Muito se falou, me permita, Datena, fazer uma digressão de alguns segundos, que muito se falou sobre a gravação do Joesley com o presidente Temer, que essa gravação seria ilícita, claramente, porque teria sido orientada pelo senhor Marcelo Bispo. Eu queria dizer para a população duas coisas. Primeiro, ouvido o áudio, pelo menos nós todos ouvimos o áudio, e nenhum de nós descobriu ali nenhuma fala sequer do senhor Joesley dizendo que tinha sido orientado a gravar pelo senhor Marcelo Miller, ao contrário do que foi divulgado inicialmente. E segundo, mesmo que isso seja provado, o Marcelo teria que se provar que os outros agentes do Estado, ou seja, a equipe do senhor Rodrigo Janot, que estava realmente atuando no caso, porque o Marcelo não estava mais atuando diretamente no caso, tinha ciência dessa irregularidade para você colocar em dúvida essa prova. Bom, mas essa digressão toda é para dizer que nem sequer esta prova está sob risco, pelo menos por enquanto. Se houver alguma ilicitude depois, o Procurador-Geral foi o primeiro a dizer que o Ministério Público não tem compromisso com nada que não seja com a lei e não seja com a verdade. Então, se houver qualquer problema com qualquer prova, esse problema será apontado pelo próprio Ministério Público. Mas, por enquanto, não há risco nenhum sobre as provas que foram alcançadas através da delação, e elas podem ser usadas em qualquer processo, inclusive numa segunda denúncia hipotética, mas que nós estamos nos aproximando a essa hipótese, sim, do presidente Temer ser incluído nestes dois inquéritos, particularmente no chamado grupo da Câmara dos Deputados do PMDB. Se isso acontecer, será apresentada e será o mesmo caminho da primeira. Diz a Constituição de que ela é encaminhada para a Câmara dos Deputados para que a Câmara diga se o processo prossegue ou não enquanto dura o mandato do presidente. Aquela primeira denúncia, por exemplo, ontem estava o líder do governo, Romero Jucá, deu uma entrevista dizendo que aquela primeira denúncia foi arquivada. É uma impropriedade do senador Jucá. Não houve arquivamento nenhum. O que houve foi a suspensão do processo em relação ao presidente Temer enquanto ele estiver no cargo. Assim que ele sair do cargo, o processo prosseguirá, como já deve prosseguir agora em relação ao ex-deputado Rodrigo Rocha Luz. A mesma coisa acontecerá sobre essa segunda. Essa segunda denúncia será encaminhada à Câmara. A Câmara decidirá se é possível ou não processar o presidente agora, no curso do cargo. Se esse processamento for permitido pela Câmara, ele é automaticamente afastado nos termos da lei e da Constituição. E se não for permitido pela Câmara, isso é natural, isso é do nosso direito constitucional, seguirá o mesmo ponto. Ele ficará em suspenso até terminar o mandato do presidente Temer, quando então ele responderá pelos fatos. O próprio advogado do Temer disse isso aqui, o doutor Mariz, ontem. Falou, eu vou continuar defendendo depois que ele deixar o cargo, que ele vai ter que responder à denúncia. Sobre aquela conversa, eu sei lá se foi orientado ou não, mas eu fui, acho que, o primeiro cara a colocar aquela conversa na televisão, lá no Brasil Urgente. Porque as pessoas ficaram preocupadas em decupar, porque tinha parte que não ouvia. Eu falei, cara, o que interessa é o conteúdo. Se o que não entender, eu tento explicar. Mas sabe que eu fiquei tão perplexo com aquela... Porque eles estavam se atendo ao fato do problema do Cunha. Mas a conversa toda, você... Peraí, o Cunha é um negócio importante que foi dito aí, mas essa é uma conversa bandida.
entre um presidente que não podia receber um cabra desse, conversar com um cabra desse, uma conversa bandida dentro de uma residência oficial. Foi isso que eu falei, e que eu não retiro uma palavra do que eu falei até agora em minuto nenhum. Doutor Romarinho, desculpe aí as perguntas imbecis, algumas delas por falta absolutamente de conhecimento, e mais uma vez, obrigado pela aula. Tá bom, doutor Romarinho? Datena, eu é que agradeço. Nenhuma pergunta que você fez foi impertinente, você sabe disso. Ao contrário, mais uma vez você mostrou como tem uma posição aguda de conhecimento sobre os fatos públicos e uma memória mais do que invejável de lembrar de todos os detalhes de tudo que lhe apareceu, de tudo que foi posto para você, o que, levando em conta a quantidade de assuntos que você enfrenta, é de se admirar. Meus parabéns também, digo porque foi um prazer de novo conversar contigo e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Todo nosso. Abraço grande, doutor Romarinho. Aqui é a Rádio Bandeirantes.